Você já ouviu falar da Cidade dos Deuses? Não, não estamos falando de uma lenda esquecida ou de uma história de ficção científica. Estamos falando de Teotihuacan, uma metrópole milenar no coração do México que guarda um dos maiores mistérios da arqueologia moderna. Sob suas pirâmides colossais e suas avenidas alinhadas com os astros, esconde-se um segredo perturbador. Túneis subterrâneos selados há quase 2000 anos, repletos de mercúrio líquido, esferas metálicas e objetos que simplesmente não deveriam existir. Quem construiu tudo isso? Por quê? E o que exatamente está enterrado lá embaixo, que ameaça reescrever a história da humanidade? Prepare-se para mergulhar em um enigma que desafia tudo o que pensamos saber sobre o passado. Imagine uma civilização tão avançada que construiu uma cidade inteira em linha reta, com constelações, e escondeu sob ela uma rede de túneis subterrâneos, salpicados de mercúrio líquido, artefatos enigmáticos e câmaras que parecem saídas de outra dimensão. Essa não é uma teoria sem base. Isso é Teotihuacan, a Cidade dos Deuses, um dos maiores enigmas arqueológicos já descobertos no planeta. Localizada a cerca de 50 quilômetros da Cidade do México, Teotihuacan foi uma das maiores cidades do mundo antigo, muito antes da ascensão dos maias e dos astecas. Séculos antes desses povos florescerem, Teotihuacan já brilhava com sua arquitetura monumental, seus templos colossais e sua impressionante organização urbana. Mas o que mais assombra os estudiosos até hoje não está na superfície e sim no subsolo. Em 2003, uma tempestade comum abriu uma fenda próxima ao Templo da Serpente Emplumada, também conhecido como Templo de Quetzalcóatl. O que parecia apenas um acidente natural revelou a entrada de um túnel escondido por quase 2 milênios. O que os arqueólogos encontraram a partir daí mudou tudo. Usando tecnologia de ponta e robôs, com câmeras menos como Tlaloc, a equipe liderada por Sergio Gomes começou a explorar esse corredor subterrâneo. O túnel estava cuidadosamente selado com pedras encaixadas com precisão absurda, como se algo há muito tempo tivesse a intenção de impedir que algo saísse ou que alguém jamais entrasse novamente. Dentro, encontraram esferas metálicas perfeitas, algumas cobertas com pirita, menos um mineral que brilha como ouro, artefatos do jade, madeira fossilizada, esculturas bizarras, carvões cerimoniais e até ossos humanos. Mas então veio o choque. O mercúrio líquido, para qualquer civilização antiga, extrair, transportar e manter mercúrio em estado líquido era praticamente impossível. E no entanto, ali ele estava, correndo por pequenos canais de pedra sob o templo, como se imitasse um rio subterrâneo. Os arqueólogos ainda hoje se perguntam como isso foi feito. E alguns dizem que o mercúrio representava o submundo, um espelho do cosmos, uma ligação entre os vivos e os deuses. Outros acreditam que ele pode ter sido parte de rituais complexos, usados em cerimônias que transcendiam a espiritualidade e flertavam com a tecnologia. E há os mais ousados, aqueles que dizem que o mercúrio não era apenas simbólico, era functional, que ele conduzia energia, que fazia parte de um mecanismo desconhecido, talvez uma espécie de máquina espiritual capaz de se conectar com dimensões paralelas, entidades ou até mesmo civilizações de outro mundo. Teorias sim, mas não mais absurdas do que encontrar rios de mercúrio em túneis que não deveriam existir. A complexidade do túnel só aumentava. Ele se estende por quase 100 metros e leva até 3 câmaras seladas, cheias de minerais e cristais que parecem amplificar a energia do local. O objetivo? Recriar o universo debaixo da Terra. Uma espécie de réplica cósmica, invertida, oculta. Mas quem teria feito isso? Os astecas não construíram Teotihuacan. Eles a encontraram em ruínas e lhe deram o nome atual, que significa o lugar onde os deuses nascem. Para eles, os construtores eram divinos. E os registros escritos? Não há. A civilização que ergueu Teotihuacan desapareceu sem deixar rastros. E mesmo assim, o que eles deixaram para trás assombra o presente. As pirâmides principais do Sol, da Lua e de Quetzalcóatl estão perfeitamente alinhadas com constelações. A Via dos Mortos que liga essas estruturas segue padrões astronômicos com precisão milimétrica. Os construtores conheciam os ciclos de Vênus, os solstícios e equinócios. Uma cidade sagrada, sim, mas também um observatório cósmico gigante. E os túneis, cada vez mais evidências mostram que há mais deles, muito além do que foi escavado. Sob a pirâmide do Sol, sensores geofísicos
detectaram possíveis cavidades e passagens ainda inexploradas. O que elas contêm? Sabei, mas rumores entre arqueólogos indicam que essas câmaras podem conter artefatos que desafiem não apenas a história do México, mas a história da civilização humana como um todo. Curiosamente, há paralelos em outras partes do mundo. O túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, também estaria cercado por rios de mercúrio supostamente criados para simular o mapa celeste. No Egito, há passagens subterrâneas ainda não abertas sob a esfinge. Civilizações diferentes, culturas distintas, mas um padrão comum, túneis escondidos, alinhamentos astronômicos e rituais cósmicos. Tudo isso nos faz pensar: será que existiu uma civilização global anterior à que conhecemos? Uma cultura mãe que passou seus conhecimentos para diferentes povos ao redor do planeta? Ou será que estamos diante de um conhecimento ancestral universal que a humanidade esqueceu com o tempo? E mais, será que o que está escondido em Teotihuacan foi enterrado intencionalmente para ser redescoberto agora? Para alguns pesquisadores alternativos, essa é a chave. Eles acreditam que certos locais sagrados funcionam como despertadores de consciência, que Teotihuacan foi projetada não apenas como morada dos deuses, mas como um código deixado para o futuro, um aviso, um legado. Teotihuacan continua sendo um gigantesco ponto de interrogação cravado na Terra. Por mais que a ciência tente explicar, há algo ali que escapa à lógica convencional. Túneis que parecem obras de engenharia moderna, câmaras secretas com mercúrio líquido, objetos de origem incerta e um conhecimento astronômico que não deveria estar ali. Tudo isso aponta para uma realidade muito mais complexa do que os livros escolares nos ensinaram. Talvez nunca descubramos a verdade completa, ou talvez ela esteja bem diante dos nossos olhos, enterrada sob a poeira de milênios, esperando que estejamos prontos para a enxergar. Porque Teotihuacan não é apenas a cidade dos deuses, é o espelho de um passado que ainda nos observa em silêncio.